Para começar, eu queria que a Tatiana falasse para a gente o que é essa substância chamada polilaminina, né? E como você entrou, descobriu e teve interesse em pesquisar sobre isso, né? E de lá para cá, como é que foi esse caminho? Se você quiser falar por partes, tranquilo. É só para a gente entender como é que você teve esse insight de pesquisar a polilaminina e de lá para cá, como é que você percorreu essa estrada para chegar aqui hoje numa conversa que tem mais de 20 mil visualizações, né, Jairo? Assim, realmente impactante, assim, o poder, né, que você tem nas mãos agora. Bom, antes de tudo, agradecer pelo convite para essa conversa aqui, estar aqui ao lado de vocês, ao lado do Jairo, vai ser uma experiência nova, né, em que eu vou ter outras pessoas para discutir, conversar junto. Então, a polilaminina, ela é uma espécie de uma substância natural que a gente tem no corpo, só que ela passou por um processo no laboratório que aumenta a capacidade, a funcionalidade dela, aumenta a capacidade dela de funcionar, vamos dizer assim. Então, ela é uma molécula natural do corpo. E eu trabalhava, né, muitos anos atrás, a minha formação, eu sou bióloga, mas eu fiz o mestrado e o doutorado numa área de interface com a química e a física. Então, para vocês terem uma ideia, eu quando fui fazer o pós-doutorado, eu não fui para nenhum departamento de biologia, nem de medicina, nada disso, eu fui para um departamento de física. Então, o meu trabalho era estudar termodinâmica, eu estudava coisas muito, muito longe de uma aplicação. Apesar da minha formação original ser biologia, o meu interesse na pesquisa era muito mais na biofísica do que propriamente na biologia. E o que eu fazia era estudar propriedades das proteínas. Então não tinha nada, nem próximo de uma molécula que pudesse um dia se transformar num medicamento. Então eu não estava procurando um medicamento de maneira nenhuma. Eu estava estudando essa molécula, não porque eu fosse tão apaixonada assim por proteínas, mas porque na vida a gente vai buscando os caminhos que são mais fáceis, né? Então eu fui sempre indo para onde onde o vento soprava melhor e fui trabalhando com as pessoas de quem eu gostava, que me dava bem, e aí por isso acabei nessa área, né, de trabalhar com termodinâmica de proteínas. E aí essa que era a minha formação, que era a minha especialidade. Aí um dia eu peguei essa proteína totalmente por acaso e aí vi que ela fazia complexos. E aí eu pensei que eram complexos muito especiais. Por que eram especiais? Porque eles eram muito grandes, porque eles eram muito incomuns. E aí eu falei, bom, estou diante de alguma coisa que é muito incomum, então eu posso ver se isso é útil de alguma forma. E aí eu fui estudar para que servia a laminina, que eu não sabia na época, né? Eu sabia muito pouco sobre ela. E aí eu fui me interessar por ela e descobri que ela fazia muitas funções e uma delas era guiar essas fibras nervosas, que são como se fossem os fios que conectam o nosso cérebro ao resto do corpo e comandam os movimentos, porque para a gente se movimentar, a gente tem o desejo do movimento que está no cérebro e a gente tem fios que conectam o nosso desejo com o corpo. Então, esses fios são danificados numa lesão medular e o que eu aprendi muito rapidamente, estudando quando eu conheci a laminina, foi que na natureza, na situação em que o corpo está em formação, essa proteína, que é essa laminina, ela guia o crescimento dessas fibras. Então eu pensei, bom, se ela na natureza tem essa função de guiar o crescimento dessas fibras, se essa função que existe quando a gente é pequenininho, tá lá na barriga da mãe, depois isso se perde à medida que a gente vai amadurecendo, quer dizer, quando nasce já não acontece mais. E depois, quando tem uma lesão, isso não consegue se resolver sozinho, eu pensei, bom, e se a gente tentar, no contexto de uma lesão medular, né,
né, de uma lesão que causa paralisia por trauma, mas se a gente der essa proteína, né, porque se ela fazia essa função quando a gente estava lá na barriga da mãe, quem sabe se ela faz essa função agora, se a gente entregar ela lá no local onde ela está sendo necessária. E aí, só para estudar isso e vimos que sim. Pronto, acabei. Não, é muita coisa, né, Jade? Se quiser pode fazer alguma pergunta também. E agora, tudo começou lá em 99, não é isso? Por aí. E você foi criando a sua equipe, fazendo descobertas, né? Agora, em que estágio da pesquisa nós estamos agora? Né? Tivemos aí a aprovação da Anvisa, né? Eu queria que você falasse em que estágio está, né? E o que representa essa aprovação da Anvisa. Porque a gente tem visto, eu sou uma mulher com lesão, que tive um traumatismo raquimedular 99, minha lesão é C6, C7, e considerada uma lesão crônica, antiga. E muita gente que está aqui ou que nos procurou, muito preocupada ou muito interessada em saber se esse estudo vai servir para as lesões crônicas. Isso a gente vai falar mais ao lado do programa. Mas, durante o programa, né, Jair? Mas, assim, é importante, queria que até o Jair comentasse também sobre isso, né? Porque as pessoas estão muito ávidas e achando... Exato. Né? Comenta aí, Jair, para a gente... É isso, doutora. A pesquisa, ela saiu do seu laboratório, né? E ela caiu no mundo, né? A gente recebe contato de pessoas do mundo todo hoje. E quando se fala de lesão medular... E essa fala vem seguida de imagens, ou seja, pessoas que antes não tinham certos movimentos começam a ter determinados movimentos. Tudo isso causou um impacto e tem causado um impacto enorme nas pessoas, né? E também uma série de confusões, né? Como se a polilaminina já estivesse ali num laboratório, numa farmácia que eu pudesse comprar e usar. Então, acho que seria importante a senhora localizar para a gente hoje em que fase a gente está e o que a gente fala para essas pessoas que estão tão angustiadas, sobretudo com essas questões das pessoas que convivem com a lesão há mais tempo. Olha, a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que convive com a lesão há mais tempo, né, mais do que 3 meses, e que quer saber se vai poder usar um dia essa substância, se vai servir para ela, a minha resposta tudo indica que sim. E o tempo para isso, eu acho que para a gente ter essa resposta, sim, vai poder usar, eu acho que vai servir para quem tem lesão há mais tempo, eu acho que é uma resposta que vai demorar 1 ano mais ou menos para a gente ter. Tá? Então a fase que a gente está hoje nós sabemos que temos fortes indícios de que o tratamento de pessoas que acabaram de sofrer a lesão há poucos dias ou talvez semanas vai funcionar, né, vai ter benefício ser usado naquele momento. O que acontece é que tem uma transformação no que acontece ao longo do tempo, depois de uma lesão. Existe um processo que acontece ali dentro da medula que vai dificultar a regeneração depois de algum tempo. Então, até nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é uma questão de fazer esses fios crescerem de novo. Com o tempo, o corpo desenvolve barreiras, e essas barreiras impedem que o crescimento aconteça. Então, para funcionar para lesões crônicas, a gente precisa remover essas barreiras. E isso é uma coisa que, claro, a gente quer fazer, né? Quer dizer, não é uma coisa assim, por que só para lesões recentes primeiro? Não seria mais certo fazer para lesões? Claro que seria. Se eu tivesse essa escolha, se fosse uma questão de estratégica, não, vamos fazer primeiro agudo e depois crônico. Não é uma escolha, é um processo que tem que ser dessa forma, né? Então, o agudo, quer dizer, as lesões recentes, elas estão sendo estudadas primeiro porque elas são mais fáceis. E quanto mais fácil, mais rápido a gente desenvolve, né? Então, se a gente conseguir mostrar que o tratamento é seguro nas lesões recentes que estão mais avançadas, a gente talvez consiga, inclusive,
liberar a disponibilização antes mesmo de saber que outros usos pode ter, né? Então a gente pode até imaginar, sonhar com esse cenário. Então, nesses estudos para lesões agudas que a gente consegue fazer mais rápido, tem um efeito muito bom e se prova que é seguro. E aí o medicamento vai ser registrado, ele vai estar disponível e as pessoas podem ter uma prescrição médica sem esperar novos estudos, entendeu? Então, assim, essa não é exatamente uma opção, mas essa circunstância em que nós escolhemos primeiro, estamos testando primeiro nas lesões recentes, porque precisa ser assim para ser mais rápido, tá? E porque o interesse nosso, eu acho que é igual ao de todo mundo, que é que consiga disponibilizar para todo mundo e o mais rápido possível. A professora Isabel Maior, que é uma mulher também com lesão medular, foi professora da UFRJ, aposentada, né? E foi uma das primeiras, foi a secretária nacional da pessoa com deficiência. Ela comenta exatamente o que você falou. As lesões medulares recentes e antigas se comportam de forma diferente quanto à ação regenerativa do tratamento com poliaminina. É o que você falou, né? Complementando exatamente o que você falou, né? Sim. Não é exatamente que se comportam de maneira diferente, é porque a polilaminina vai agir mais ou menos da mesma forma. O que acontece é que o cenário que ela vai encontrar é diferente. Então, a gente precisa de um pouco mais de estratégia e de avanço para superar a dificuldade no caso das lesões antigas. A dificuldade é maior no caso da lesão antiga. Isso não é uma escolha nossa, isso vem da natureza mesmo, né? Então, a dificuldade de regeneração numa lesão antiga é maior do que a dificuldade de regeneração numa lesão recente. Por isso, a gente começa primeiro pelo mais fácil, depois pelo mais difícil. Sendo mais difícil, você quer fazer uma pergunta difícil aí, Jair, ou vai uma fácil? Eu quero fazer uma pergunta difícil. Doutora, como a senhora mesma falou, a gente está conseguindo ver praticamente online, né, esses indícios que a polilaminina tem trazido nas pessoas que têm feito a aplicação de forma compassiva com ordem judicial. Que não é um cenário ideal, mas é a realidade que está se impondo, né? E aí isso está gerando, como a senhora mesmo falou, uma série de indícios. Evidentemente que já havia os indícios científicos, né? Mais do que os indícios, né? As comprovações científicas, mas agora a gente está vivendo um outro momento de ser quase online. Que leitura que a senhora faz disso, desses indícios que estão aparecendo, e para as pessoas que têm a lesão aguda, que nível de esperança a gente pode falar hoje para essas pessoas? Então, como é que eu vejo esses indícios em primeiro lugar? Então, quando você diz indícios, você já está me dando a escolha da palavra já me dá uma deixa, né? Na questão então, indício, você quer dizer com isso, são sinais, né, que indicam que está havendo uma recuperação. E eu concordo, eu acho que nós temos observado muitos sinais de que o tratamento está promovendo uma melhora para essas pessoas que têm lesão aguda e que estão recebendo por uso compassivo, né? A segunda pergunta foi... Se esse conjunto de elementos a gente já pode de alguma maneira dizer que a polilaminina tem uma eficácia para as pessoas que têm uma lesão aguda? A palavra eficácia é uma palavra que tem um sentido muito estrito na ciência, né? Então a gente não pode falar que tem uma eficácia, porque para isso a gente teria que ter um estudo placebo controlado, duplo cego, e aí a gente poderia testar especificamente a eficácia. Então, existe uma limitação para a gente usar esse termo eficácia. Mas, se você me perguntar se funciona, que aí é um termo mais do uso comum, a gente se remete mais ao bom senso, eu acho que tudo indica que sim, que funciona. Por tudo que a gente tem observado até hoje,
tanto no estudo clínico que nós fizemos há anos atrás, né, ainda no contexto da universidade, quanto a partir dessas observações que estão se seguindo ao uso compassivo por ordem artificial, o que nós estamos observando até agora é que na maioria dos pacientes estamos encontrando melhoras que não são esperadas para esse tipo de lesão. Então, isso é muito bom, encorajador, e eu acho que são indícios, fortes indícios, eu acho. Tatiana, então vamos à atualidade. Quantos pacientes já foram beneficiados com o uso da polilaminina e quais foram os resultados que você considera top, mais relevantes? Eu acho que o caso mais relevante é o caso do Bruno Drummond, que tem sido muito mostrado na mídia, porque foi uma pessoa que ficou tetraplégica, né, que teve uma lesão dele foi C5, C6, mas ele tinha um nível neurológico um pouquinho mais baixo. E ele foi uma pessoa que melhorou muito, né, que conseguiu recuperar os movimentos completos de membros inferiores, voltar a andar, quase que perfeito, praticamente perfeito, né? É difícil identificar que ele tem uma caminhada normal, você não identifica que ele tem algum déficit. Então ele realmente recuperou completamente. Então esse é o caso mais impactante, principalmente porque foi um caso em que nós conseguimos coletar muitas informações. Nós tínhamos o potencial evocado dele, que é um exame eletrofisiológico que mede a condução, então tem um dado muito objetivo de que ele realmente não tinha nada passando na medula e depois ele voltou a ter progressivamente. Então, nós temos um acompanhamento muito próximo dele, com demonstrações claras e inquestionáveis de que ele realmente tinha uma lesão completa, uma expectativa, um prognóstico muito sombrio, e que ele teve uma recuperação total, né? Então esse eu acho que seria o caso mais. Agora, nesses usos compassivos, a gente está com um dos casos que eu estou acompanhando mais perto, porque é no Rio de Janeiro, né? Então é mais próximo para mim, é um paciente que está tendo melhoras progressivas também era um caso muito grave, né? O que chama a atenção no caso do Bruno Drummond, que ficou mais famoso, que foi do nosso estudo, ele foi um paciente que teve uma lesão completa do ponto de vista neurológico, quer dizer, completa significa não tem nenhuma sensibilidade, nenhum controle motor. Mas ele não teve uma transecção, né? Ele não teve uma separação da medula em dois. Então, do ponto de vista anatômico, não era uma lesão completa nesse sentido. Mas esse paciente agora, sim, ele teve uma transecção mesmo, então foi uma lesão muito grave, que a gente nem esperava que fosse essa recuperação, uma recuperação já em 2 semanas, ele já começou a ter movimentos, então também é um paciente que está participante, né, que está mostrando resultados muito bons. Tem outros também, mas como cada uma dessas ações, né, dessas aplicações são feitas em lugares diferentes do país, a gente não tem como acompanhar realmente, a gente ouve, né? Então, alguém manda um vídeo, alguém relata, tem um áudio do fisioterapeuta, mas não são relatos. Os jornalistas correm para lá e para cá. Sim. Tem o Jairo Marques, que ele coleta mais informações, ele sabe mais, às vezes eu peço a ele, paciente tal, como é que tá? Melhor do que eu. Os pacientes e os jornalistas, no caso, voam e sonham juntos, no nosso caso, né, Jairo? Doutora, perdão, Silvia. Pode falar. Doutora, se a senhora pudesse falar um pouco, porque também eu noto que com a popularização do assunto, também houve fatalmente houve uma simplificação. Então, eu acho que algumas pessoas pensam que tomou o remédio, daqui a alguns dias a pessoa vai começar a ter, enfim, movimentos e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco desse processo, né? Porque não é uma coisa, ninguém está falando que
uma semana alguém vai sair de uma maca para caminhar, né? E é um processo delicado também, né, doutor? É algo que está sendo colocado diretamente na medula, que é uma das partes mais sensíveis do corpo humano, se não a mais sensível, né? Sim, com certeza. Então, em primeiro lugar, é um processo mesmo, né? Então, não é uma medicação injetável. Então, ela tem que ser injetada dentro de um centro cirúrgico por um neurocirurgião, que é o médico que é habilitado a fazer essa manipulação do tecido nervoso, né, tanto o cérebro quanto o medula espinhal. Então, o neurocirurgião ele vai, com precisão, injetar no local da lesão. Então, o procedimento em si já é um procedimento que tem um certo risco e que é de uma certa complexidade. Não é um comprimido que a gente toma, né? Então, precisa de um centro cirúrgico, anestesia, equipamentos de centro cirúrgico. Então, a própria aplicação já é complexa. O medicamento em si, a polilaminina, é produzida na hora, né? Então, você tem 2 frascos que têm que ser produzidos na hora, misturados para a produção da polilaminina, que é feita já no local. E depois que é feita a aplicação, o que a medicação vai fazer é tornar aquelas células que ficaram ali vivas capazes de se recuperar. Mas elas realmente se recuperarem vai depender do estímulo. Então, se a pessoa tiver uma aplicação, mas se ela não for estimulada, se ela não tiver uma boa fisioterapia e depois, num primeiro momento, né, uma fisioterapia mais passiva, então não depende muito dela, mas depois que ela se recupera um pouco, uma fisioterapia mais ativa, né, e muito orientada, e a pessoa tem uma grande dedicação, se isso não acontecer, a regeneração provavelmente não vai ser tão boa, né? Então, os casos existem, eu acho que dá para a gente dizer que tem uma correlação entre a melhora e a fisioterapia. O microfone está fechado, assim. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, que, como dizia minha mãe, mandurinha só não faz verão. Ou seja, a polilaminina sozinha, ela, né, não funciona da forma que as pessoas imaginam. Ela tem a fisioterapia. Qual o papel da fisioterapia nesse processo? E como é que é? Você tem uma equipe que tem um protocolo, e nos outros lugares mais longínquos, como é que essas pessoas vão receber a polilaminina e não vão ter essa fisioterapia, né? Como é que a gente pode ter acesso à fisioterapia? Só dando um exemplo, eu me acidentei no ano em que você começou a pesquisar, em 99. E na época, aqui no Brasil, não sei se Jair vai se lembrar, eu me acidentei na época da Georgette Vidor até, um pouco depois. E aí eu tinha um medicamento chegando no Brasil, Cigen, não sei se vocês já ouviram falar, e eu tomei o Cigen, 60 injeções de Cigen, e no Brasil não era aprovado, né? Assim, e fiz muita fisioterapia de ponta, tudo que a Georgette fazia eu fiz aquela bicicleta do Christopher River, que levava choquinho e pedalava, eu fiz biofeedback, eu tive muito ganho na minha parte superior por conta disso. Então, assim, e eu acho que a fisioterapia naquele momento foi fundamental. Então, sim, eu queria que você comentasse isso. O seu trabalho da sua equipe, né, é nessa direção. Sim, a fisioterapia é fundamental, né? Quando a gente trabalha no laboratório, a gente trabalha com ratos, com camundongos. E esses animais, eles se locomovem sozinhos, mesmo quando tem uma lesão medular, porque eles vão andando com a pata da frente, aí a pata de trás vai sendo estimulada. Então, quando a gente trabalha em laboratório, a fisioterapia é quase que automática nesses animais e eles sempre se recuperam um pouco. No humano, isso é muito mais difícil, porque a gente é bípede enfim, precisa de um estímulo realmente para que haja regeneração. Esse estímulo ele tem que ser dado, né? Senão, porque o sistema nervoso ele tem uma capacidade de adaptação, de adquirir novas funções, mas ele precisa ser estimulado. Então é fundamental que a pessoa faça fisioterapia, sim. O tipo de fisioterapia é uma coisa que assim, nesse momento eu nem tenho
acho que eu não tenho habilitação para dizer exatamente qual é o tipo de fisioterapia, os tipos de fisioterapia adequados, mas assim, eu participo das discussões e tudo, e eu acho que são um processo específico, né, fisioterapia neurológica mesmo, para... Ainda não tem um protocolo, digamos. A gente até... Existiu no estudo que nós fizemos, havia um protocolo, mas agora o grupo que vai conduzir a pesquisa, a partir de agora, não é mais o nosso, né, a pesquisa vai ser feita por um outro grupo. Então, eu não tenho muito acesso ao que eles pretendem fazer, né. Doutora, acho que essa pergunta reúne também a ansiedade de muitas pessoas, que a gente fala muito da aplicação da polilaminina em situações de trauma, mas uma avalanche de pessoas trazem outras repercussões na medula, né? Outros tipos de doenças, outros tipos de anomalias, câncer, enfim, tem uma gama de implicações na medula que podem levar a uma paralisia, uma tetraplegia. Existe algum sinal de que a polilaminina também poderia fazer algum tipo de efeito nesses grupos, ou isso ainda não foi analisado? Você não precisava me fazer essa pergunta. Porque, então, o que acontece é que na natureza, de novo, né, agora eu falo como bióloga, na natureza a laminina tem várias funções. Ela não tem só a função de fazer o crescimento dos axônios. Então, é possível que ela sirva para outras coisas, mas a gente está num estágio muito menos avançado, né? Então, é possível que sim, é possível que tenha outros efeitos, mas para isso, de novo, é uma questão de como ir mais rápido. Então, se a gente consegue demonstrar que a polilaminina vai funcionar em lesão medular recente e que ela é segura, porque isso é muito importante, né? A gente tem que provar que é segura, provar que não vai fazer mal. Porque no momento que a gente puder dizer, olha, não faz mal nenhum, e se existe uma medicação que racionalmente, né, pela análise racional, você prevê que vai funcionar e ela está disponível comercialmente, ou enfim, está disponível, registrada e é segura, ela pode ser usada para outras indicações, né? Então, a princípio, existem outras situações em que ela poderia ser usada sim, mas a gente não tem esses resultados ainda, né? Se você me perguntar se eu pretendo explorar isso, pessoalmente, não, assim, muito difícil, porque, imagina, foram quase 30 anos para fazer uma. Então, se eu tiver que fazer muitas outras, eu não tenho capacidade, mas eu acho que a própria, vamos dizer assim, se der tudo certo, esse sucesso da polilaminina para esse uso pode interessar outros pesquisadores para estudarem para outros usos, né? Algumas pessoas me perguntam, serve para lesão periférica? Então, para lesão periférica tem um grupo americano que já testou a polilaminina, e que a gente teve um trabalho aqui também, mas o grupo deles fez um estudo que mostrou mais claramente o efeito da polilaminina para acelerar a regeneração de nervo periférico. O nervo periférico regenera espontaneamente, sozinho já vai, mas acelera e vai mais rápido. Então eles já mostraram isso para periférico. Agora, se me perguntar sobre a lesão do plexo braquial, possível que sim, mas precisa ter um modelo e tem que ser estudado isso. Aí a gente vai precisar, com certeza, do engajamento de outros pesquisadores, porque eu sozinha não tenho nenhuma condição de responder todas essas perguntas. E a gente não pode fazer experimento em ser humano, né? Então isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? As pessoas às vezes dizem assim, mas eu quero ser sua cobaia, pode testar em mim. Não será minha cobaia. Quer dizer, eu só vou... É até bom que você esclarece. Excelente isso, exatamente, doutora. Muita gente pessoas... quero me cadastrar, como é que eu tenho acesso? Eu quero me cadastrar, eu quero ser cobaia, eu quero agora. Eu quero comprar polilaminina. Recebi esse tipo de pergunta, né, Jairo? Sim.
Sim, comprar não pode, porque não está à venda e porque seria totalmente ilegal, não é um medicamento registrado, ele não pode ser comercializado. Me fazer de cobaia é uma coisa que eu compreendo a motivação da pessoa, eu provavelmente, se estivesse no lugar da pessoa, faria a mesma coisa, mas isso não é aceitável, né? Então, você fazer um estudo num ser humano, quer dizer, você usar uma pessoa como objeto de estudo é uma concessão ética, a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Então, assim, só é possível numa sociedade usar pessoas de cobaia se você tem como justificar isso eticamente. Então, você precisa, como fazer isso? Não tem uma regra, né? A gente tem que analisar a situação e se perguntar, com toda a nossa responsabilidade, né, porque isso é uma responsabilidade, de você dizer, olha, está suficiente, eu tenho indicações suficientes de que para dizer que vale a pena testar, tá? Mas isso nunca será automático, nunca será, eu tenho aqui essa situação, eu quero, por favor, ser cobaia. Eu não farei isso, tá? Então, para mim, só é possível fazer teste, né, quando existe um conjunto de evidências que me convençam de que vale a pena, tá? Então, e assim, é uma porta que não se abre, né? Transformar pessoas em cobaias, eu acho que é uma porta que a gente nunca deve abrir, automática, né? Quem quiser pode ser cobaia, não. Isso é uma porta que deve estar sempre entreaberta, com muita gente segurando para ver o quanto abre e o quanto fecha. A gente vai ter que fazer um intervalinho rapidinho, porque essa rádio, esse espaço eu queria deixar claro e pedir também que as pessoas curtam a rádio, curtam o canal Lucília, acessando Lucília 5059. A gente está com muita gente aqui hoje, né, muita gente que precisa e quer saber e está participando. Então, assim, curtir o canal, curtir a rádio é fundamental. A nossa ideia era fazer perguntas no segundo tempo, na segunda meia hora. Mas, assim, são muitas perguntas, né, Jair? A gente está até em dúvida que pergunta pegar nesse saco da esperança, né? A gente está tentando resumir aqui as perguntas que se repetiram, enfim, mas a gente vai voltar a falar de lesão crônica, porque eu acho que esse é um assunto que está bombando. Então, olha só, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, aproveitar para quem quiser ou puder colaborar. A rádio é uma rádio alternativa da classe trabalhadora, não tem fins lucrativos e ela vive de doações, de colaborações. Então, quem puder e quem quiser, né, acho que é uma boa causa. Eu queria também já convidar a Tatiana para voltar numa segunda live, porque a gente não vai dar conta hoje, né, e as pessoas estão muito ávidas por respostas, né, e a esperança é reacendendo, né? Eu não vou falar do meu caso, eu não tinha mais esperança. Assim, para mim, eu digo que estou na segunda encadernação. A minha segunda encadernação já está aqui. Mas, assim, pensar que eu posso ter um novo caderno, ou que o caderno de uma próxima turma vai ser um caderno melhor, né? Isso eu acho que anima e traz uma esperança. Então, assim, a esperança está no ar. E a Tatiana trouxe isso, o Jairo está indo junto comigo nessa engrenagem, né, Jairo? E nós estamos aqui juntos. Vamos fazer um intervalo e vamos voltar. Vamos pegar algumas perguntas aí, Jairo, para a gente poder emplacar. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltando aqui, eu vou começar com a pergunta do Alain Buffon, de 58 anos, de Pindamonhangaba, São Paulo. A lesão dele é parcial, T12L1, e ele tem 5 anos de lesão. A Tatiana acho que não voltou ainda, né? Voltou. Ela fugiu, mas voltou.
E, Tatiana, a pergunta aqui, do Alain Buffon, tem 58 anos, de Pindamonhangaba, São Paulo. A lesão dele é parcial, na T12 e L1, e ele tem 5 anos de lesão. Ele, em primeiro lugar, diz: obrigado pelo seu trabalho, por nos dar esperança. Durante a fase experimental em animais, vocês obtiveram a mesma percentual de sucesso em lesões mais antigas e mais recentes? Então, nós não temos essa comparação, porque, embora seja possível, é um pouco difícil, é bastante difícil fazer lesão crônica em ratos. Normalmente, com lesão aguda, lesão recente, a gente trabalha com ratos. Faz a lesão e faz o tratamento imediatamente. E normalmente é desse jeito que a gente trabalha no laboratório. E aí tem os resultados que conseguem volume maior quantidade de resultados para a lesão recente. No caso de lesão crônica, é muito difícil fazer em rato, porque o rato recupera sozinho. Então você tem que fazer uma lesão muito, muito grave para conseguir que o rato não melhore, para você depois testar testar o efeito da droga cronicamente. Então, a gente não faz lesão crônica em rato por causa da morbidade mesmo, né? Por causa do sofrimento animal. Então, os estudos que a gente tem em crônico são diretamente estudos clínicos, só que feitos em cães. Então, são cães que sofrem acidentes, que são atropelados ou quedas. Os animais ficam paraplégicos, e aí a gente acompanha eles por um tempo. Aí, quando eles não melhoram, aí a gente faz o tratamento e observa depois. Tá? Então, observa a evolução deles. Então, como são lesões diferentes, são desenhos de estudo diferentes, assim, um experimental, no rato, todas as lesões são iguais, você controla um grupo com outro grupo, você tem um volume de dados muito maior. E no caso crônico, eles já é um estudo clínico, apesar de ser em animais, porque os animais têm nome, têm dono, eles têm identidade, né? É um estudo clínico, onde a gente compara antes e depois, é um estudo longitudinal, e além disso são lesões diferentes, não são padronizadas porque justamente é clínico, é como se fosse humano, cada lesão é uma. Então não dá para dizer que tem mais efeito num do que no outro, não é comparável. Mas quando nós fazemos em animais, em cães, em tratamento, a gente usa, até agora, né, usou a polilaminina com outras drogas associadas. E aí funciona. Mas essas drogas também não podem ser usadas como medicamento. Então, nesse ponto, a gente tem duas possibilidades. Uma é tentar fazer modificações na polilaminina, no tratamento com polilaminina, para a gente ter o efeito só com a polilaminina, ou a gente desenvolver, pedir Anvisa, primeiro tem que produzir, depois pedir Anvisa para usar outra medicação. Então, as duas coisas estão sendo feitas mais ou menos em paralelo, mas provavelmente o mais rápido é a primeira opção, né, que a gente vai adaptar esse protocolo para testar e para se certificar de que apenas a polilaminina sozinha funciona, tá? Então, assim, de modo geral, eu posso dizer que é mais eficiente em lesão aguda, mas eu não posso afirmar isso, é um dado meio indireto. Tem alguma outra pergunta ali? Eu tenho milhões. Eu tenho várias aqui. Eu tenho uma aqui que tem, na verdade, aborda duas questões que aparecem bastante. Embora ela tenha colocado dados precisos aqui, doutora, eu vou ler. A Cláudia mandou uma pergunta que é assim: sabemos que a classificação da lesão, num primeiro momento, é quase majoritariamente a mesma, completa. Não sei de onde que ela tirou isso, mas enfim. Sabemos que os 2 primeiros anos é o período que a lesão tem para se curar. Eu acho que ela quer dizer se progredir, né? E acho que é 1 ano, né? Não são 2, mas tanto pela literatura diz que são 2 anos, os primeiros anos de ouro, para algum tipo de recuperação de movimento e sensibilidade, tendo terapias adequadas. Por que então esse critério de lesão completa em casos agudos? Mesmo após os 2 anos, ainda é possível ganho. Acho que ela faz uma provocação interessante, né?
mesmo que não registrado pela literatura, por que não incluir logo as lesões crônicas? De novo aqui voltando para as lesões crônicas. E aí ela termina fazendo a segunda questão que está aparecendo bastante. Você tem uma perspectiva de incorporação no SUS da polilaminina. Então, por que não fazer em lesões crônicas? Eu já expliquei, né? Porque demoraria mais. Então, acho que estrategicamente é melhor para as pessoas que têm lesão crônica que comece só com os recentes. E eu estou muito convencida disso, que é a forma mais rápida de se conseguir um registro na Anvisa, né? Então, se a gente... Quer dizer, se a pessoa pensar, a perspectiva da pessoa for, eu quero entrar no estudo clínico, aí talvez fosse mais rápido. Mas a probabilidade de uma pessoa entrar no estudo clínico é muito remota, porque são milhares de pessoas que estão interessadas e somente poucas, né? Então, enfim, alguém daria sorte, mas é quase como ganhar na loteria, né? Então, para o conjunto das pessoas que precisam, para o conjunto das pessoas que têm lesão crônica, o mais rápido é começar pelas recentes. Em relação à incorporação pelo SUS, eu acho que sim, né? Então, isso não é uma atribuição minha, pessoalmente, né? Eu sou a pesquisadora responsável, mas eu convivo com, estou o tempo todo interagindo com a empresa, né? Eu queria que você falasse do envolvimento da empresa, da Cristália, né? Para poder entender melhor, né? Então, esse estudo ele foi iniciado na UFRJ, é um estudo feito na universidade, bem acadêmico, universidade pública. Viva a universidade pública! Viva a universidade pública! Foi todo feito da maneira tradicional mesmo, né? Quer dizer, um laboratório, um professor universitário com alunos, pós-graduação, alunos de iniciação científica trabalhando num projeto. Então, é o caso bem... típico, né, emblemático. E só que depois que a gente, mais ou menos 2020, quando a gente começou a ver ouviu, né, que tinha resultados bons no estudo clínico que nós fizemos só como universidade, aí a gente viu que, bom, se funcionar, agora a gente precisa de uma empresa. Não tem como fazer isso sozinho, porque a universidade não tem como criar uma fábrica, né, para produzir medicamentos, né? Quer dizer, a fábrica que produz medicamentos poderia ser pública, mas enfim, não seria dentro da universidade. Então, houve a necessidade de ter um contato com alguma empresa. Eu entrei em contato com essa empresa, que é o Laboratório Cristália, que tem sede em São Paulo, né, em Capira, Campinas, próximo, e que produz, enfim, uma indústria farmacêutica grande. Eles têm o foco, o interesse deles em anestésicos e remédios que são usados para doenças, um foco específico no sistema nervoso, mas em particular eu entrei em contato com eles por uma questão de ter alguém conhecido que poderia falar diretamente com a diretoria. E aí eu entrei em contato com eles, apresentei o projeto, eles se interessaram muito rápido e a partir desse momento nós começamos a costurar um acordo entre a empresa e a universidade. E em 2021, final de 2021, nós conseguimos então assinar um contrato, um acordo de cooperação que demorou muito tempo para ser elaborado, porque tinha que passar na procuradoria e convencer todo mundo de que era uma coisa que não era lesiva à universidade. Acho que todos ficaram convencidos de que não era, de que a empresa estava entrando e recompensando e reconhecendo aquilo que tinha sido feito antes da chegada dela. E a partir daí a Cristália se incorporou nesse processo de desenvolvimento. Então antes era só o UFRJ, a partir desse ponto passou a ser Cristália e o UFRJ. E agora, como é a parte do desenvolvimento mesmo, da aprovação regulatória e tudo isso, estudo clínico, regulatório, tudo isso está sendo muito mais conduzido pelo Cristália do que pela universidade, porque é a experiência deles, né, a parte de produção e de registro. Então, hoje existe essa parceria, né, da universidade com a empresa privada, da universidade pública com a empresa privada. E eu fico
um pouco nesse meio aí entre os dois, o que é uma situação muito boa, né? Porque a minha interação, tanto por um lado quanto por outro, é muito boa. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta, eu sei que é um pouco folclórica, mas que todo mundo fala sobre isso. Qualquer discussão que envolva polilaminina, que envolva seu nome, vira uma festa, uma coisa ufanista, uma coisa brasileira, e sei lá, se tiver 500 comentários, 300 vão dizer Prêmio Nobel para a professora Tatiana. Acabei de ver. Eu quero saber como é que é isso, assim, na sua cabeça, como é que você tem recebido esse retorno, esses valores que estão colocando aí no seu trabalho, e até essa história de Nobel. Olha, eu recebo primeiro com surpresa, segundo com alegria, porque claro que é maravilhoso ver um reconhecimento, mas também com um certo cuidado para manter a cabeça no lugar, né? Então, eu acho que não é o caso de prêmio Nobel, nada disso. Eu acho que primeiro que ainda está em andamento, né? Então, de modo geral, o prêmio Nobel é dado para pessoas que fazem descobertas que impactam a compreensão de uma determinada de um determinado fenômeno, no caso de medicina, do fenômeno biológico, mas também é possível, imagino eu, né? Não estudei todos os casos, mas é possível uma pessoa ganhar o prêmio Nobel por uma descoberta que tem um impacto muito grande sobre a vida de muitas pessoas. Pode ser um medicamento. Então, eu não estou dizendo que isso é impossível, mas eu acho que é muito prematuro, né? Porque não se dá prêmio Nobel pelo potencial, né? Se dá prêmio Nobel depois de feito, né? Então, assim, se depois de tratar 10 mil pessoas com polilaminina, todas recuperarem movimentos efetivos e tudo mais, aí eu vou aceitar o prêmio Nobel se alguém quiser me indicar com todo gosto. Porém, eu acho que é muito prematuro. Isso depende depende dos resultados que a gente vai encontrar. Então, embora seja um trabalho que já esteja muito desenvolvido do ponto de vista científico, do ponto de vista do desenvolvimento industrial e regulatório da transformação no medicamento, ainda está no início. A gente vai começar o fase 1. Então, clínico, né? Então tá no início. Por mais que a gente tenha pressa, o tempo é esse, né? Mas se depender da torcida aqui da galera, né? Você já ganhou o prêmio Nobel, né? O nosso tempo está chegando ao fim, mas assim, muitíssimas perguntas, muitíssimas dúvidas. Aqui as minhas perguntas ficaram quase que todas aqui, né? Porque tem muita coisa para perguntar, né? O Márcio Cadeirante de Itaibutaba, ele está perguntando se existe uma hipótese de fazer uma parceria com outros centros de reabilitação, como o Simon Toro, Sara. Já foi pensado isso? Já foi aproximado alguma coisa nesse sentido? Então, Sara eu acho muito difícil porque eles não querem se aproximar de ninguém não, que eu saiba. Eles são selfie. No caso do Luci Montoro, da ACD em São Paulo, a gente, esse próximo estudo clínico foi aprovado agora, a reabilitação vai ser feita lá, que o estudo vai ser feito em São Paulo. A professora Isabel Maior tinha perguntado se ia ser na UFRJ. Então, isso está sendo, na UFRJ não, porque nesse estudo que vai começar agora, ele é coordenado, o investigador principal é da USP. Então, eu só vou assistir daqui e torcer. Então, quando nós fizemos o estudo, aí teve um dos pacientes que esteve na ACD, e agora eu acho que alguns do que está sendo negociado que seja com a ACD e com o Luci Montoro. Agora, no Rio de Janeiro não tem um centro de reabilitação desse tipo, né, com internação, um hospital de reabilitação no Rio de Janeiro não tem. Aliás, eu acho que só São Paulo tem. Só São Paulista tem. Jário, está aí do seu lado, você vai ficar mais perto aí, vai? Exato. Se eu puder fazer uma última pergunta, Tatiana, a gente está... você faz uma projeção já há algum tempo, e eu gosto dessa projeção. Você fala mais ou menos daqui a um ano a gente está tendo respostas um pouco mais claras para tudo. Eu queria saber, nos seus melhores sonhos, o que a gente vai ter daqui a um ano
desse assunto? O que a gente vai estar debatendo em relação a esse assunto? Porque as coisas estão, de alguma maneira, ganharam uma velocidade muito inédita, né? A gente estava falando até pouco tempo da liberação e agora a gente está mostrando as pessoas reagindo. Então, qual é o melhor cenário que você projeta para daqui a algum ano, para a gente poder terminar aí com uma palavra de esperança, que as pessoas tanto têm gostado disso, né? O que acontece é que nesse trabalho de estudo clínico, pesquisa de medicamento, a gente não adianta ter um bom modelo que explique, né? A gente precisa modificar a realidade. Então, não é como uma física teórica, né? Que precisa os dados encaixar e pronto. Não, você precisa que os dados se encaixem, que você tenha a capacidade de previsão e depois tem que funcionar na realidade. Então, a grande barreira sempre é a tal da realidade, né? Que às vezes ela não coopera com a gente. Então, se a realidade cooperar conosco e o que a gente observar nos pacientes que vão receber o tratamento for bom, eu acho que a gente vai avançando cada vez mais rápido. Agora, a velocidade do avanço, que eu vou dizer agora não é científico, mas minha percepção pessoal. Eu acho que a velocidade do avanço, ela depende da qualidade do avanço, né? Então, se você tem resultados que são além do esperado, eu acho que isso acelera, porque é possível, né, o envolvimento das pessoas. Então, eu acho que um cenário de sonhos seria todos os pacientes que receberem, responderem bem e terem ganhos muito grandes, porque vão conseguir fazer uma fisioterapia muito boa, vão se engajar, porque a polilaminina vai ser boa mesmo, e aí com isso a gente vai conseguir ter ganhos muito grandes. E aí, esses ganhos muito grandes, eu acho que eles vão impulsionar até um processo pode ser modificado, né? Então, daqui a um ano, quando eu digo daqui a um ano, eu estou dizendo que daqui a um ano a gente pode ter demonstrada a segurança no estudo clínico fase 1. Quais são as duas coisas que vão acontecer daqui a um ano? Com certeza. Então, o que vai acontecer com certeza, quase certeza, o estudo clínico de segurança para pacientes com lesão medular recente vai estar finalizando. O que mais vai acontecer daqui a um ano? O estudo em cães com lesão crônica, para verificar se a polilaminina nesse protocolo que a gente está testando agora funcionar, dar certo e tiver terminado. Então, esse aqui prova que não faz mal para pessoas. E esse daqui prova que faz bem para cachorros. Então, com lesão crônica. Então, se a gente tiver daqui a um ano, isso é possível, né? Isso não é um cenário de sonhos, mas ele é possível. Então, daqui a um ano a gente vai ter essas duas coisas juntas e eu acho que aí a gente vai para frente, né? Pede um outro estudo clínico para crônico, pede uma liberação, um registro provisório, a gente tenta descobrir novos caminhos, né? Mas isso que eu espero daqui a um ano num cenário positivo. Agora, um cenário de sonhos daqui a 6 meses a gente ter todo mundo andando, aí a gente muda tudo, né? Eu acho que se alguma coisa muito extraordinária acontecer, a gente faz iniciativas extraordinárias. Mas a gente depende da realidade, né? A realidade é um limitante para os sonhos. Tatiana, e onde buscar informações confiáveis sobre a pesquisa para que as pessoas não sejam enganadas, para que não haja sensacionalismo, e também que mensagem você deixaria para pessoas com lesão medular que acompanham essa pesquisa com esperança? Olha, perfeito, desculpa, Tatiana, perfeito isso, mas só para enfatizar, porque já tem gente aí querendo vender polilaminina, tem gente aplicando na perna polilaminina, enfim, acho que é bem importante. Esperando! Então, em relação a onde obter informações confiáveis, eu acho que eu não tenho um site, não tenho rede social, então tem que procurar mesmo na literatura, mas eu acho que eu tenho compensado a minha ausência das redes sociais com uma disponibilidade bem grande de dar entrevistas e conversar em matérias. Então, acho que a pessoa não vai ter dificuldade de encontrar informação
que seja minha mesmo, né? Então, outras pessoas também podem dar informações confiáveis, eu não sou só eu, mas eu garanto com certeza que as que eu falo fui eu que falei. Principalmente se tiverem vendo a minha cara lá, sou eu mesmo. A gente está pensando, está pensando em desenvolver um site, já tem até um canal no YouTube, eu acho. Ótimo. Eu nem sei, eu vou procurar isso, que foi meu filho que disse que ia fazer com a minha irmã, parece que tem alguma coisa. Passa pra gente, né, Jairo, que a gente divulga. Depois o Jairo me cobra que eu vejo. Então, sobre informações. Em relação à cobrança, não tem, né? Então, assim, impossível. Se alguém estiver cobrando, não acredite, né? É golpe. Não é possível cobrar para a polilaminina. A polilaminina está sendo produzida pelo Laboratório Cristália. Somente o Laboratório Cristália tem ela produzida. A gente no laboratório tem pouquíssima quantidade, só para usar em animais, nem em ratos, com uma quantidade pequena para fazer estudos. Enfim, se alguém estiver vendendo, não tem nem pensar em vender, né? Eu acho que a perspectiva da empresa é de produzir e disponibilizar via SUS, e a precificação, eu acho que houve uma coletiva de imprensa recentemente, e o Dr. Pacheco, que é o presidente da Cristália, e o Rogério Almeida, que é o vice-presidente, eles sinalizaram que o preço ia ser conversado e negociado diretamente com a secretaria competente no governo. Então, acho que eles têm essa intenção de disponibilizar no SUS por um preço justo. Eu acho que a ideia não é lucrar, ter grandes lucros com isso. Tem muita gente que pergunta, você está rica? Não estou rica. A gente não ganha nada, quer dizer, todo mundo tem o salário que é o mesmo, né? A gente nesse momento não teve nenhum ganho assim a mais, e também tem perspectiva de uma fração da UFRJ, da fração do lucro, que no final eu acho que não vai ser muito, não. Acho que ninguém vai ficar rico com isso. A gente está terminando, e a gente tem que saber que esse processo ainda é longo, cauteloso, e é importante lembrar que a aprovação, como a senhora falou, do estudo clínico não significa que já existe um tratamento pronto ou garantido, e esse é o primeiro passo que vai permitir avaliar a segurança, né, e depois a eficácia de fases maiores de pesquisa, né, ao longo dos anos. Eu queria agradecer demais a senhora estar aqui com a gente, o Jairo que me deu essa força, ao Otônio Escorza, fotógrafo, que me provocou essa pauta, que eu acreditava que eu não ia conseguir falar com a doutora Tatiana, a Rita, de Cássia Gomes da FRJ, que conseguiu o contato da Tatiana, muito obrigada, o Antônio aqui da rádio, que abre espaço, e ao Jairo também. Jairo, eu queria que você também, antes da Tatiana fazer um fechamento aí, rapidinho, que eu agradecer a você e falar para você, você acredita no futuro da polilaminina? Eu preciso ter calma para responder isso, porque eu sou muito puxa-saco aí da doutora Tatiana, tenho que ter muito cuidado aí, porque eu sou um jornalista da grande imprensa. Puxando a sardinha, a grande imprensa, a Folha de São Paulo tem feito um trabalho de acompanhamento da polilaminina desde o começo, de uma forma bastante séria e responsável. Então, eu acho que é uma maneira ali da gente ter informação de qualidade. E agradeço demais aí a oportunidade de estar mais uma vez trocando com a doutora Tatiana. Eu sou um entusiasta dessa pesquisa. Eu acho que se a gente tiver um pouco mais de paciência, informação, capacidade de análise, acho que a gente está num caminho muito, muito interessante, muito, muito promissor. E lembrando, né, Lucília, que as pessoas com tetraplegia e paraplegia provocadas por traumas nesse país e neste mundo tiveram pouquíssimas respostas às suas demandas. Eu acho que esse é um ponto nevrálgico para mim nessa discussão da polilaminina. Então, quando a gente se emociona quando a gente vê uma pesquisadora debruçada disso 24 horas. Está no feriado. Está no feriado, tentando dar resposta para essas pessoas.
sabe? Então, eu acho que a gente não pode simplesmente virar as costas para isso, a gente tem que dar, sim, crédito e dar sempre esperança para essa discussão, né? Porque, finalmente, essas pessoas que sempre tiveram, você vai ter que conviver com isso para sempre, estão vendo um caminho para si. Então, é isso a minha palavra. Obrigado pelo convite aí. Tatiana, só para terminar, o que você está pensando agora? Eu estou pensando que vocês são muito legais e que o Jairo é um super parceiro. Gente, muito obrigada, Tatiana. Tem sido um grande parceiro, assim, então, na qualidade da divulgação e nas discussões, e sempre disponível e fazendo um trabalho incrível que tem que ser reconhecido, porque isso também é importante, né? A gente divulgar o trabalho, poder responder e entrar em contato e se ajustando também de acordo com o que a gente recebe de resposta das pessoas, da sociedade, que é fundamental, né? Gente, em 43 anos de profissão, que eu me formei em 82, acho que essa foi a entrevista mais empolgante, assim, porque trouxe um respiro, trouxe uma esperança do verbo esperançar, como diria Paulo Freire, né? Não que eu vá voltar a andar, mas que outras pessoas possam usufruir, né, desse trabalho de formiguinha, porque tudo que a gente faz na inclusão é um trabalho muito pesado. E eu que milito na universidade sei o quanto que a inclusão ainda é um patinho feio, né, Jairo? Então, gente, muito obrigada e curtam, compartilham, a entrevista vai ficar no meu canal no YouTube, acessando o Cida 5059 e também no Spotify. E daqui a pouco a gente vai fazer uns comentários lá e quem quiser pode continuar com a gente nessa trilha sonora, visual e da inclusão, né, Jairo? Gente, boa noite para vocês, tudo de bom, sigamos com esperança e fé. Obrigado, Tayane. Tchau, tchau. Tayane, obrigada aí pela companhia e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada a todos. Tchau.